Vejamos o que dizem as várias traduções da Bíblia que encontramos para o texto Hebreus 12:14. A edição revista e atualizada da ACF-IBB diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A revista e atualizada da SBB diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia Evangélica Online diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia Missão Jovem diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia TEB, que é uma Bíblia ecumênica de 1994, diz assim: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia Católica Online diz assim: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. A Bíblia Católica da CNBB, versão 2008, diz assim: procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia Católica das Edições Paulinas, 1980, diz assim: buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia Católica Ave Maria, da CNBB, diz assim: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. A Bíblia On Ecumenical diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia Online Interativa diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia Católica Edição Pastoral 1996 diz assim: procurem estar em paz com todos, progridam na santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. A Bíblia Católica Herder, a Bíblia Ecumênica da Comunidade Taizé de 1970, diz assim: como meta, procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual jamais alguém verá o Senhor. E a Bíblia Viva Protestante, editora Mundo Cristão, 1973, diz assim: procurem afastar-se de toda discórdia e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. É isso. Meus prezados, de fato, acompanhando esse vídeo com esse trecho da Escritura Sagrada, que está lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que nós ouvimos aí, que nós vimos aí no início do vídeo, uma série de traduções para mostrar que, de fato, este é o sentido da Escritura, que vamos dizer assim, publicado nas mais diversas traduções. E o que está sendo dito aos Hebreus, ali, em resumo, é o que nós extraímos aqui da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil, a edição revista e atualizada, quando o escritor canônico diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que, de fato, queremos pontuar, após tudo isso que a gente viu, é um problema muito sério da Igreja Protestante em relação a esse versículo. Porque a ideia, pelo menos a impressão que dá, é que a ideia que eles têm quando lê esse versículo é de que a pessoa, aí o escritor canônico não está se referindo a está ou não está alguém no céu. Eles entendem esse versículo como se o escritor canônico estivesse dizendo assim: olha, você é salvo em Jesus Cristo e através dessa fé em Jesus você vai ao céu. Só que você pode chegar no céu e não ter se santificado o suficiente, e por isso você estará no céu, mas não verá o Senhor. Ou seja, você não terá condições de ver a Deus porque você não se santificou. Então é mais ou menos assim que pensam os protestantes. E nós dizemos isso extraindo isso de nossa própria experiência, pois estivemos com eles durante 9 anos de nossa vida e recebendo ensinamentos deles, inclusive alguns momentos de escola bíblica dominical, onde eles estudaram a carta aos Hebreus e incluindo este versículo no estudo. Então é uma ideia que nós precisamos analisar para ver por que esta ideia surgiu. Nós acreditamos que seja desde as origens do protestantismo, quando o Martinho Lutero, rompendo com a igreja, ao final das contas, acabou produzindo uma série de seguidores que, com o passar do tempo, foram desvirtuando as coisas que havia na igreja. E isto é o que ocorre normalmente
quando alguém inicia um trabalho, geralmente ele inicia com determinadas posições que os seus seguidores, com o tempo, acabam negligenciando, esquecendo, modificando, enfim. Um movimento que se inicia, vamos dizer, do modo X, quando se for investigá-lo depois de 400, 500, 600 anos, ele já estará X, Y, Z, ou então X2, X3, X4, estará já modificado, porque a humanidade praticamente não consegue manter aquela unanimidade, aquela fidelidade à ideia do iniciador do movimento. E nós acreditamos que isso ocorreu até com Jesus, porque os seguidores de Jesus também não seguiam rigorosamente e minuciosamente tudo aquilo que o mestre ensinou e da forma como o mestre ensinou. Portanto, esse é um fenômeno normal, natural na humanidade, e assim, portanto, temos que ver que o movimento protestante também cometeu este mesmo erro. Isto por quê? Porque nós não encontramos em Lutero nenhuma expressão bem clara, bem evidente, de que ele tivesse desacreditado do purgatório. Até porque o purgatório é algo muito fácil de se encontrar nas Escrituras. Apesar de a palavra purgatório não estar lá, mas o sentido de purgatório é muito comum, muito fácil de se ver na Escritura Sagrada. E este texto de Hebreus é um dos textos que ele, por via indireta, ele aponta para o purgatório. Porque o que é que Hebreus está dizendo? O que é que o autor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo assim, que nós devemos seguir a paz com todos, portanto nós temos que ter amizade, temos que fazer a caridade, tratar bem as pessoas. Então essa é a primeira parte do versículo. Então isso aí mostra aqui que é uma das condições que Deus está exigindo para a nossa santificação e para o nosso aperfeiçoamento. E logo depois ele diz, seguir a paz com todos e a santificação, não apenas a santidade em si, mas a santificação, quer dizer, o processo, você precisa se santificar, então seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando o apóstolo, quando o escritor canônico diz isso, creio que os protestantes estão pensando assim, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é o seguinte, você pode ir ao céu e lá no céu não vê Deus. O que para nós católicos, para mim como cristão, isso é um absurdo. Você vai ao céu, você tem que ver Deus. Não tem como você entrar na casa de alguém e não ver o dono da casa. Então eles chegam a pensar assim. Mas o que de fato o escritor canônico está dizendo? Ele está dizendo é que você não ficará no céu, você não terá condição de ficar no céu, se você não tivesse santificado. Porque você, sem a santificação, você não enxergará Deus. Isto é a santificação que vai trabalhar sua mente para que você consiga enxergar Deus. Este é um aspecto a se ver, que a santificação ajuda a aumentar a visão. Porque Jesus sempre disse que os pecadores são cegos, e até tem aquela passagem que ele diz, né, deixa os cegos guiar os cegos, né? Então lá em João, depois a gente pode até dar o verso onde Jesus diz isso, mostrando que realmente os pecadores são cegos. Então, quando a pessoa se santifica, o que acontece é uma abertura da visão e a pessoa consegue ver Deus. Esse é um dado. O outro dado é que, se você não se santificou, você não tem como você ficar no paraíso. Não tem como ficar. E é exatamente aí que C.S. Lewis diz, que C.S. Lewis fala sobre isso. Que você não tendo a sua santificação, você próprio terá essa humildade, essa sinceridade de dizer, Senhor, já que eu estou vendo aí no paraíso, que tudo aqui é santo, todo mundo aqui é santo, que aqui tudo tem paz, tem pureza, tem perfeição, eu prefiro primeiro me purificar lá fora, eu prefiro primeiro me santificar para depois entrar aqui. Então isto aí é a maneira como C.S. Lewis interpreta esta ida ao purgatório. A própria pessoa, o próprio pecador, vai preferir ir ao purgatório para não ofender, não magoar, não machucar Deus. E aí voltando, na hora que for voltar, o próprio Deus pergunta, mas isso vai doer? Ele diz, não tem problema, eu prefiro essa dor para entrar purificado do que entrar sujo e correr esse risco de ser envergonhado ou até de contaminar os outros. Essa é enfim, a forma de ver. Mas então, sem santificação ninguém verá o Senhor, aqui trazendo o assunto para nós, é que em nossa vida nós precisamos procurar a santificação. Nós temos que buscar a santidade, temos que buscar a pureza, temos que buscar uma vida com a moral cristã em primeiro lugar, cumprindo a moral cristã, cumprindo os 10 mandamentos, porque disso vai depender a nossa entrada no céu e a nossa permanência lá. Porque o céu é aquele lugar que Deus fez apenas para santos, e para entrar apenas santos, e era este o planejamento dele muito antes da queda de Adão e Eva. Somente os santos entrariam.
Então, se você sai da terra, se você morre em pecado, se você sai da terra sem estar 100% puro, você não pode ir para o céu. Mas evidentemente Deus não jogaria você no inferno se você tivesse alguns pecados, como todo mundo tem. Porque se Deus fosse jogar no inferno pessoas com alguns pecados, ele jogaria a humanidade inteira no inferno. Porque todo mundo tem pecado. Então, se você tem pecado e só pode entrar no céu com a perfeição, com a santidade plena, então significa dizer que existe um outro lugar, que não é o céu, porque o céu só aceita santos, e não é o inferno, porque só aceita os condenados, e portanto esse inferno só aparecerá após o juízo final. Então, você vai para um lugar intermediário, que nós aqui usamos o termo purgatório, como católicos que somos, mas na verdade, biblicamente, a melhor expressão para indicar esse lugar é Vale da Sombra da Morte. Então você vai para o Vale da Sombra da Morte, como está lá no Salmo 23, você vai para o Salmo, para o jardim, aquele jardim que, que ele diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em águas verdejantes. Então naquele jardim você vai para esse lugar, que é o purgatório, e ali você vai aprender a amar a Deus, e vai se purificar até você estar pleno de si mesmo e poder então estar lá no paraíso sem vergonha nenhuma e sem contaminar ninguém. Então isto é a real tradução desse texto. Então, sem seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é isso que o texto está dizendo. É que se você não tiver santo, você não irá para o céu, mas também não irá para o inferno. Você irá para um lugar até se santificar. Quanto aos outros, os que são realmente pecadores e são voluntariosos no pecado, esses aí a gente já sabe o destino deles. Mas como o juízo é após o juízo, aliás, como o inferno é após o juízo, acreditamos até mesmo estes, que nós aqui consideramos muito pecadores, que estes aí também estarão no purgatório e poderão se purificar. Então esta é a visão que temos dessa ideia bíblica, e auxiliados pela visão de Dr. C.S. Lewis. Vimos também uma série de outras traduções, onde essa expressão fica até mais bem explicada, né? Então, nós vimos também isso aí e fica bem claro. Na hora de expor essas outras traduções, a gente vai deixar algum comentário também. E muito obrigado pela atenção. É isso. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Análise dos versos de 5 a 9. 5. Jesus mesmo foi lavar-lhes os pés. No 6. Pedro, orgulhoso, achou que não havia necessidade de se lavar, talvez por demagogia, julgando-se impuro demais. No 7. Jesus diz que aquilo que ele estava fazendo, os discípulos não iriam entender naquela hora, somente depois. Então seria após a passagem pelo purgatório? 8. Pedro, talvez julgando-se já limpo, diz que Jesus nunca lhe lavará os pés. Mas Jesus, severo como sempre, afirma que, se ele não lavar os pés de Pedro, Pedro não terá moradia com ele. Logo, para uma alma poder ter parte com Jesus, precisa estar 100% limpa da cabeça aos pés. E 9. Quando Pedro, com seu orgulho, pede para ser lavado por inteiro, Jesus diz a frase que explica direitinho o purgatório. Ora, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés.
Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não totalmente.